Hora 10. Conversas com hora marcada na Antena Madeira. Uma emissão de Marta Cília. Bom dia, iniciamos mais uma emissão do programa Hora 10. O controle técnico é de Mário Rodrigues. Ontem foi inaugurada no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltasar Dias a exposição arteinclusiva.com sobre o percurso da arte inclusiva na Madeira e o seu contributo para a inclusão dos cidadãos com necessidades especiais. É disso que vamos falar hoje. Vamos poder conversar ao longo desta emissão com dois convidados. Esther Vieira é coordenadora do Núcleo de Inclusão pela Arte. Muito bom dia, Esther Vieira. Olá, bom dia. E o Henrique Amoedo, que é o diretor artístico do grupo Dançando com a Diferença. Olá, Marta. Bom dia. Esther Vieira, houve necessidade neste momento, no momento presente, de olhar para este percurso de quase 27 anos do Núcleo de Inclusão pela Arte. Digamos, fazer um balanço também para perspectivar o futuro. Sim, eu diria que não é o percurso do Núcleo de Inclusão pela Arte, mas o percurso da arte inclusiva. A inclusão pela arte tem muito menos tempo do que isso, é uma designação orgânica. Nós já tivemos outras: Serviço de Arte e Criatividade, Divisão de Arte e Criatividade, Oficina Versus, simplesmente. Portanto, de facto, os nomes vão passando, as orgânicas vão se ajustando. Mas de facto o que está aqui em questão é o uso que nós fazemos das linguagens artísticas em prol das pessoas com necessidades especiais. Isso surgiu em 89, a convite do diretor regional de Educação Especial, na altura, o professor Eleutério de Aguiar. A visão terá sido dele. Eu fui, não foi uma proposta minha, foi, digamos que, um convite. Portanto, havia visão de sistema para que estas coisas acontecessem. E naturalmente que a visão dele, ele não pôde concluir, digamos que este ciclo, mas ficaria orgulhoso certamente pelos frutos que estas coisas deram. Mas ficaria entristecido pelo momento da arte inclusiva na Madeira? Eu penso que isso é uma pergunta que se impõe e é uma dúvida que se levanta, porque nós neste momento, em fim de ciclo, precisamos de uma visão que nos leve para mais. Uma visão que nos leve para mais quer dizer que houve ganhos, houve processos, houve espetáculos e naturalmente eventos maravilhosos, porque os houve, eles estão em evidência lá em baixo, embora não de uma forma exaustiva, mas estão em evidência, aquilo que é mais emergente. Mas de facto o que nós precisamos agora é de partir daqui para mais. Nós temos connosco aqui uma pessoa que pode falar do que é mais em arte inclusiva. Eu acho que o Dançando com a Diferença conseguiu de facto aqui um comprometimento social e artístico com diferentes entidades, pessoas, e extrapolou o país e tem rodado, se calhar tem mais neste momento, mais currículo no estrangeiro e mais conhecimento e mais, se calhar mais reconhecimento até para onde tem passado do que até cá, embora cá tenha um público muito fidelizado já. Portanto, isto é aquilo que, na minha visão, deverá ser a arte inclusiva. Deverá haver um comprometimento, as pessoas ganham, as pessoas que a praticam, mas depois há toda uma preparação, há todo um envolvimento que pressupõe trabalho para que as pessoas que lá vão, as pessoas com necessidades especiais em particular, tenham de facto uma performance que dê a ver as suas competências e não as suas incapacidades. E penso que este conceito era o da nossa visão e para mim ainda continua a ser. E voltando à pergunta inicial, é assim, eu estou disponível para mais e melhor. Gostaria que o exemplo do grupo Dançando com a Diferença se replicasse. Sem dúvida nenhuma.
sem dúvida nenhuma. Eu não sei se institucionalmente nós temos possibilidade de fazer, mas sei que o caminho é por aí. E sei que as pessoas que passaram connosco por este processo, nomeadamente as pessoas com necessidades especiais, precisam de continuar e não ficar defraudadas no sentido, e agora não há mais nada, no sentido de que pronto, o projeto que aí vem não deixe ninguém de fora, não é? A minha expectativa é de que todos sejam contemplados e que o trabalho continue e que cresça. Henrique Amoedo, o grupo, de certa forma, autonomizou-se a dada altura neste percurso. Sim. Começou, não sei se no então chamado Núcleo de Inclusão pela Arte, ou se teria nessa altura uma outra designação, se calhar teria. Da divisão na altura era Serviço de Arte e Criatividade. Exatamente. 2001. Já passou por 3 designações, penso, o Henrique. Exato. Mas essa autonomização foi o que permitiu crescer o projeto do grupo Dançando com a Diferença. Eu acho que você está numa estrutura como uma associação, também tem os seus senões, ou seja, tem as suas coisas positivas e também tem negativas, como tudo na vida. Mas acho que sim, porque a gente tem uma agilidade maior, que às vezes é difícil no serviço público. E aqui não há nenhuma crítica, ou seja, o serviço público funciona dessa forma. Há uma orgânica a seguir, há regras a seguir, há padrões a seguir, e a gente, numa associação, consegue ser mais ágil numa série de coisas. Isso faz com que seja possível a gente atingir outras coisas ou responder mais rapidamente em coisas muito palpáveis, por exemplo, num convite para um espetáculo por um teatro do estrangeiro, por exemplo, às vezes os timings de decisão são muito curtos, então eles têm uma agenda, uma programação para cumprir, e a gente tem que responder aquilo num timing mínimo, às vezes, ou seja, eles ligam de manhã e à tarde querem saber se aquela data pode ser ocupada por nós ou não. E isso, às vezes, no serviço público não é possível pela hierarquia e pela forma de funcionamento. Eu acho que nesse aspecto permite crescer muito mais. Este conceito de arte inclusiva foi sendo trabalhado. Portanto, tudo começou de forma um pouco embrionária, digamos, por sugestão, como disse a Esther Vieira, do professor Eleutério de Aguiar, e depois foi crescendo, foi sendo sonhado, diria Henrique Amoedo. Foi consciente esse processo? Foi. Tua parte? Não, acho que foi consciente, foi pensado, foi planeado, o Dançando com a Diferença nasce de um projeto também, ou seja, de uma proposta que se sabia muito bem onde se queria chegar. Inicialmente era uma proposta de 1 ano, e isso é verdade, mas à medida que houve o convite para a gente continuar, para que esse projeto pudesse ir crescendo, cada passo foi dado e foi pensado. Então, por exemplo, a internacionalização é algo importante dentro da estrutura do Dançando com a Diferença. Essa internacionalização começou a ser construída em 2003, ou pensada em 2003, e a gente tem frutos disso até hoje. Só que esse processo levou algum tempo. É longo. Só em 2007 ou 2006 foi que a gente começou a perceber, as pessoas no estrangeiro já conhecem o nosso trabalho. Então tudo isso tem que ser pensado, é um processo mesmo longo, ou seja, assim são os projetos, como eu acho que é o projeto todo desenvolvido nesse âmbito aqui, nesses anos todos, nas diferentes orgânicas, como diz a Esther. Se as pessoas forem à exposição no Teatro Municipal Baltazar Dias, vão poder perceber isso, assim, como o projeto começou, como ele foi evoluindo. Tem imagens belíssimas, fotos belíssimas ali. Ou seja, você percebe pelas imagens como isso foi evoluindo. Foi então um processo evolutivo. Esther Vieira, digamos, qual foi o início? Como é que foi o início? Olharam para vós com alguma estranheza, no sentido de dizer, não será possível os objetivos a que se propõem? A frase, são muito bons, porque para ser deficientes isto é muito bom. Essa frase era dolorosa de ouvir, mas ouvimos algumas vezes. Portanto, as pessoas ainda nos viam como alguém que faz aquilo que faz, é de qualquer forma bom, porque são deficientes. Isso estava muito no imaginário das pessoas. Porque se entende que se superam um pouco? Porque as pessoas têm uma noção de que há uma incapacidade inultrapassável e de que as pessoas com deficiência são deficientes no todo. E muitas vezes isso não é verdade, aliás, a maioria das vezes não é verdade. Portanto, se me pergunta, a pergunta era se havia evolução. De certa forma, claro que sim. Como tudo começou, não é? Pois, isto começou de uma forma muito
começou ligado a uma orquestra. O nosso diretor regional, já referido, na altura quis fazer uma orquestra, isto por volta de 87. Houve professores que colaboraram neste processo, e que eram 3 ou 4 pessoas que colaboraram neste processo. Estou a evitar dizer os nomes para não me esquecer de nenhum. Começou pela música, então. Agostinho Betancourt, Bem-vinda Carvalho, José António Camacho. Haverá aqui alguém que me está a esquecer, era mais uma professora na altura que eu não conheci no processo, que eu não posso referir. E depois João Atanásio veio, no fundo, formalizar as primeiras experiências e encabeçar o processo como diretor artístico. Havia uma forte relação com o Pierre Van Hoof, com as metodologias do Pierre Van Hoof, de iniciação à criatividade musical da criança. Houve uma primeira relação também, isto de internacionalizar não é sair do país, não é outra coisa, mas houve já na altura uma saída do país para a Holanda, que era onde residia o Pierre Van Hoof, e que fez na altura aqui uma série de cursos de iniciação à criatividade musical da criança, que marcaram e marcam ainda os processos de atividade musical nas escolas, hoje ligadas ao ensino artístico. E pronto, e havia essa estreita relação que permitiu criar aqui, de facto, logo uma certa pujança naquela orquestra Orff, que na altura devia ter à volta de 30 elementos. Foram à Holanda, à Dinamarca, portanto houve todo um início pujante da orquestra nesse sentido, e houve também todo um caminho da orquestra até ali liderada por o João Atanásio até cerca de 2009. Depois houve um fim de ciclo e houve reposição de outros professores, mas entretanto, isto só para dizer que a orquestra começou em 87, mas em 89 o professor Eleutério quis que nós alargássemos a outras expressões, e então aí começamos com a expressão dramática, que depois foi evoluindo também para a iniciação ao teatro, para a mímica e pantomima com surdos, e depois para o teatro propriamente dito, porque trouxemos o Duarte Rodrigues. O Duarte Rodrigues era do Teatro Experimental do Funchal e veio já afinar estas linguagens e estas técnicas de forma muito mais especializada. Portanto, nós fizemos aqui um caminho que de facto depois gerou muitos frutos, muitos espetáculos muito bonitos, e que neste momento estamos mesmo em fim de ciclo, porque nessa área em particular o Duarte neste momento já não está. Já não está na Oficina Versos. A dança intrusou-se aqui pelo processo que o Henrique já identificou em 2000, com 2 workshops ligados à educação especial. O primeiro gerou o segundo, porque nós queríamos de facto, a ideia era preparar aqui pessoas, técnicos que permitissem depois gerar a atividade de dança em si. A dada altura o próprio Henrique fez a proposta, achou que o desafio devia ser que devia fazer ele aqui a proposta e aceitar este desafio. Isto coincidiu precisamente com a saída do professor Eleutério. O professor Eleutério ainda assinou o projeto em finais de 2000. Isto tudo de memória. E depois de facto ele também fez o seu fim de ciclo, saiu da educação, e isto continuou com a doutora Cecília Berta. E a partir daí é que se fez todo o processo do Dançando até 2007, como ele já disse. Fala-me um pouco desse processo do Dançando, com a diferença ainda neste serviço. Eu gosto muito de lembrar do início do projeto, e acho que isso que é importante referir também. O que leva à criação do projeto na Madeira, ou seja, esse projeto foi apresentado em diferentes locais no continente, e as pessoas não queriam, eu não consegui implementar esse projeto no continente. A organização que existia na Madeira foi o que permitiu isso, ou seja, a organização da educação especial, a forma como era pensada. Já existia um trabalho artístico direcionado às pessoas com deficiência, foi o que permitiu que o Dançando com a Diferença começasse aqui. Já havia as bases. Já havia uma base preparada para receber. Então, inicialmente a gente tinha pensado em 60 inscritos no máximo, e a gente teve 150 pessoas interessadas. E a primeira
Foi um embate também? Foi um embate e foi a primeira lembrança que eu tenho disso era assim, e agora, o que fazemos? A minha questão com a Esther era mesmo isso, vamos fazer o quê? Sim, como é que eu vou dar resposta Exato, mas a questão inicialmente não era nem não sequer dar era resposta, isso. assim, como é que a gente manda essas pessoas embora e fala que só temos 60 vagas, vamos fazer o quê? Uma audição? Uma audição para quem nunca fez, para quem tem dificuldades em ter acesso a esse tipo de intervenção, ou seja, quem nunca fez dança, quer fazer dança, e agora eu vou mandar todo mundo embora. Então a gente já começou nesse momento a modificar o projeto e pensar outra coisa para atender essas pessoas todas, e assim começou, ou seja, 150 pessoas fazendo aula de dança, pessoas com e sem deficiência. E acho que isso, depois de 9 meses, a gente conseguia ter uma base e definir mais ou menos a partir depois de 9 meses de trabalho, seria o momento de fazer a audição inicial. Ou seja, falar, vocês já têm as bases? Já têm algumas bases, ou seja, e vocês acham que estão mais vocacionados a um trabalho artístico, vocês vão num outro nível e é como eu costumo dividir, ou como a arte... de uma forma geral, como a arte e a inclusão estão divididas de uma forma geral, ou seja, vocês vão para o trabalho artístico, vocês precisam de um trabalho mais educativo e vocês de apoio terapêutico. Eu divido nessas três áreas. É algo comum, Esther, sim, nós tentamos depois criar aqui outros conceitos, sim. Esta visão foi uma visão trabalhada que se aplicou mais à dança, porque havia aqui, de facto, este mundo de pessoas. Eu devo acrescentar que este mundo de 150 era também de uma diversidade incrível. Nós tínhamos desde pessoas com necessidades especiais, a professores, a técnicos, utentes das casas de saúde, ou seja, exatamente, portanto, isto não foi só pessoas com necessidades especiais exatamente, não eram só educação especial. Exatamente, eram pessoas também de outras instituições paralelas e que depois foram marcando presença nos projetos, nos diferentes projetos, e muitos desses conceitos ainda perduram, penso que no Dançando, não é? Porque tem um grupo de séniores, por exemplo, na realidade, crianças. É um trabalho de abertura à comunidade, ou seja, você abrir a dança, o trabalho de dança na comunidade também, como é outro conceito, o dança na comunidade. E na base isso está presente, ou seja, abrir para todo mundo que tenha vontade. Hoje a gente ainda continua, e a próxima peça que a gente tem em cartaz agora no início de março é exemplo disso, ou seja, o Endless. O Endless, por exemplo, que é reposto, que é uma reposição, exato. O Endless nasce em 2000 num projeto que vai de 2010 a 2012, estreia em 2012 na Madeira. O ano passado fizemos uma reposição no Festival Literário da Madeira e agora vai ser reposto novamente, penso que pela última vez. Mas é um trabalho onde, quando a gente vai remontar o trabalho, a gente abre, ou seja, as pessoas podem fazer a sua inscrição. As pessoas não passam por uma audição. Elas se inscrevem para fazer o trabalho, ou seja, todo mundo pode ser integrado nesse trabalho. E isso foi difícil fazer passar às pessoas de que estes grupos, este trabalho que era desenvolvido, era aberto a gente de fora daquele universo da educação especial. Nós na altura começamos de uma outra maneira, um pouco menos alargada, ou seja, nós fazíamos um período de inscrições que era divulgado pelos órgãos de comunicação. Já fizemos isto em 2001, quando fizemos o Lugares. Portanto, a diferença de conceito entre integração e inclusão está exatamente aqui. Nós promovermos à comunidade a informação e podermos aceitar, as pessoas perceberem que podem entrar nos projetos. Claro que há duas formas de o fazer, ou entram de forma alargada ainda sem aferição de competências, ou depois são sujeitas a uma espécie de audição onde as competências respondem à possibilidade de integrar um grupo X. Este conceito de alargar a comunidade para o projeto é um conceito muito mais abrangente, é pontual, as pessoas não precisam de uma disponibilidade de longo prazo, é para aquele projeto, esgota-se ali, mas é igualmente participativo, igualmente interessante, porque eu acho que uma pessoa que passa e que vivencia um projeto desses nunca mais se vai esquecer. Sai diferente, diria. Eu penso que sim, dependendo da experiência do estar, do lidar com as situações e dependendo da própria mensagem do conteúdo que se está a trabalhar, não é? O Endless é fortíssimo, já disse ao Henrique, é mais fácil se calhar estar do lado de dentro até que do que do lado de fora, porque do lado de fora aquilo pica mesmo, aquilo esfaqueia, é de uma realidade dura mesmo, incomoda. Do lado de dentro eu nunca experimentei, mas imagino que a visão não seja tão de um todo, a pessoa está mais
parcelada, digamos, no seu momento, e se calhar o sofrimento para o público acaba por ser maior. Digo eu, mas sem muita certeza, não é? Porque não passei pela experiência deste trabalho em concreto. Henrique Amoedo. Eu acho que essa questão foi muito duro para as pessoas que participaram do primeiro processo do Endless, ou seja, que fizeram as residências, que fizeram parte do projeto que deu origem a isso, que era um projeto de aprendizagem ao longo da vida, um projeto com financiamento europeu que envolvia Portugal, Alemanha, Estônia, Lituânia e Polônia. E a gente tinha que viajar para esses países e fazer residências artísticas nesse país para criar o Endless. Então foi duro para o elenco do Dançando com a Diferença, para as pessoas do elenco que tiveram a visitar Auschwitz, por exemplo. Foi duríssimo. Foi um choque. Foi um choque, e ainda tem uma história até engraçada. A gente estava em Berlim, a gente fez um espetáculo em Berlim e depois íamos diretos para a Polônia. Tinha alguns dias ali de intervalo que a gente ficou em Berlim ainda, e depois íamos para a Polônia de comboio. E marcamos o comboio tudo, e marcamos as viagens, estava tudo certo. E contávamos que íamos fazer, eram 9 horas de viagem, foram 9 horas de viagem, e contávamos que iam fazer as refeições no comboio e tal, e vimos tudo isso, tudo certo. E o pessoal de bordo, o pessoal do vagão das refeições do restaurante estava em greve naquele dia, ou seja, a gente não sabia, não teve acesso a essa informação, então a gente não tinha comida. Então, se não tinha comida, não tinha água, e fizemos essa viagem uma provação. Exato, e depois quando a gente chegou, a gente falava, nossa, já começou. Então sentimos na pele, depois foi engraçado. Mas foi engraçado essa privação, porque depois, para as pessoas com deficiência intelectual que estavam nessa viagem, foi muito... Quando em Auschwitz a gente falava, olha, que eles não tinham comida, foi igual a gente na viagem, a gente também não tinha. Então, lembrar isso foi uma situação muito palpável que a gente gosta de lembrar e brinca até hoje. Agora, e para essas pessoas foi duro fazer esse processo. Sobre a abertura, sim. Tenta repassar isso pro elenco que faz parte hoje, mas é lógico que é diferente. Então, eu também acho que concordo com a Esther, é mais complicado para quem está fora. E sobre essa abertura à comunidade, esse passar a mensagem que estes são projetos que são abertos e que são para serem participados não só por pessoas com necessidades especiais, mas por qualquer cidadão que se sinta motivado a tal. Eu acho que isso é o ideal da inclusão. Então, assim, a inclusão pressupõe exatamente isso. Ou seja, estão todos em pé de igualdade, todos têm as mesmas oportunidades, todos têm os mesmos níveis de formação, todos podem atingir os mesmos objetivos, enfim. A inclusão, de uma forma geral, prevê isso. Ou seja, a igualdade de uma forma geral. A gente sabe que na prática isso muitas vezes não acontece assim. Então as pessoas veem esses projetos ainda como os projetos são para deficientes, não tenho eu que está ali. Hoje em dia ainda sentes isso em relação ao grupo Dançando com a Diferença? E o Dançando com a Diferença acho que ainda tem uma coisa muito pior, que é pela internacionalização, pela quantidade de viagens, pela visibilidade que tem, algumas pessoas têm aquela visão, isso não é para mim, é muito difícil fazer parte desse universo porque eu não tenho o nível técnico que vocês têm, porque eu não consigo, porque eu nunca conseguiria. Isso é difícil, a gente tenta sempre esbater essa dificuldade, tentar trazer pessoas, e o Endless, por exemplo, voltando, é uma prova disso, da remontagem do ano passado do Endless. A gente tem pessoas que continuaram e que integraram o elenco dos Bichos, por exemplo, que foi a nossa última peça, ou seja, com um ano de formação. Então eu acho que é fazer parte, é estar nesses projetos, é participar. São projetos que pretendem mudar a vida de quem participa neles? Sem dúvida. Eu poderia dar um exemplo não tão abrangente, mas nós tivemos o nosso último projeto também, que é o Imagine. O Imagine tem a particularidade de ter integrado no elenco uma pessoa surda, e que, entretanto, ela fala em língua gestual portuguesa. Para se fazer as cenas correspondentes, os atores tiveram que aprender o seu texto em língua gestual portuguesa. Portanto, temos 2 atores nessa situação. E o que ganhos é que tivemos daqui? A possibilidade desta professora surda, é professora da LGP também,
experienciar o teatro, não é? A linguagem que isso pressupõe e a técnica que isso pressupõe, e também trazer ao teatro pessoas surdas da comunidade, que são pessoas que normalmente vivem um pouco à parte, porque sabem que indo ao teatro não percebem nada do que está a acontecer. Então isto trouxe-nos ganhos porque nós tivemos intérpretes, e trouxe-nos ganhos porque provavelmente uma atriz surda traz atrás um público de muitas dezenas de pessoas, entre familiares, amigos e os próprios surdos em si. Achamos que isto é uma perspectiva de um outro caminho, não é? Nós estamos sempre a, digamos que, a encontrar alguns filões de mais-valias do nosso trabalho. Pronto, esse trabalho será reposto agora também, em 10, 11 e 12 de março, assim aqui no Cine Teatro Santo António. É o Imagine? É o Imagine, sim. Nós temos lá também a escola Eleutério de Aguiar, que é uma escola de referência para crianças surdas, que também participam ali num quadro final. Claro que estas coisas depois levantam questões, que é, e então e agora? E o que é que se vai fazer a seguir, não é? O que é que nós vamos fazer com este ganho? Porque depois há um trabalho que tem que ser mais consistente, tem que ser mais afinado. Isto foi uma primeira experiência. As primeiras experiências servem para abrir outros caminhos, com mais rigor, de participação, de uma forma mais estudada. Isto foi, no fundo, tentar abrir, porque nós tentamos, em cada produção que fazemos, criar mais valias, criar algum valor sobre o valor que já existe. Claro que estes trabalhos comunitários como o Endless deixam-nos vontade de experienciar também, de fazer projetos mais pontuais e de criar alargamento destas participações, porque participações com grupos de teatro nós temos feito diversíssimas, o Teatro Experimental de Funchal, com o Contigo Teatro, com outras instituições da saúde mental, em festivais, em eventos da Semana Regional da Pessoa com Necessidades Especiais, em jogos especiais. Estes parceiros têm sempre participação, mas uma outra coisa é depois nós conseguirmos de facto envolver a própria comunidade, pessoas que têm uma visão um bocadinho exterior e que depois, ao virem para dentro, percebem o que são as outras pessoas com diferença e percebem o que é aquela linguagem e depois se perspectivam continuar, não é? Eu há pouco falei em que estes processos mudam a vida das pessoas com necessidades especiais, mas também têm um impacto nas pessoas ditas normais que experienciam estas vivências. Henrique Amoedo, digamos, nestes anos todos mudaste? Mudaste? Eu acho que sim, eu acho que eu vejo a arte dessa forma e eu sei que para algumas pessoas não tem que ser nada disso, mas é uma visão muito pessoal. Eu acho que se a gente não... que a arte serve para despertar consciências, a arte serve para... E esse arte serve para... aqui eu sei que eu tenho vários opositores que falam, que vão só me dizer a arte, ponto final. A arte não tem que servir para nada. Sim. Mas isso é uma visão muito pessoal. Mas a arte inclusiva tem esse objetivo, ou não? Mas estou falando de uma arte de uma forma em geral. Ah, bom, claro. Eu acho que a arte deve servir para despertar consciências e depois de diferentes formas. No caso específico do trabalho com pessoas com deficiência, num primeiro momento você aproxima essas pessoas, é como se fossem universos diferentes, pessoas com e pessoas sem deficiência. É diferente você trazer essas pessoas pontualmente, como é no Endless, e elas já até aprendem a ter essa convivência, aprendem a se respeitar, aprendem a descobrir as capacidades um do outro. Mas a outra coisa é você ter as pessoas regularmente trabalhando juntas. Ou seja, no trabalho que é como acontece no Dançando com a Diferença. Isso muda completamente a coisa, porque é isso. Você está trabalhando com a pessoa, você precisa saber das capacidades, das dificuldades, como é o dia a dia com aquela pessoa. Você pode ter o seu dia bom e o seu dia mau. E depois, o que passa para o público, é isso. Eu acho que tem que consciencializar as pessoas de alguma forma. E acho que essa mudança está onde? Está na formação que essas pessoas têm, que é importantíssima. Então, assim, várias pessoas que passaram pelo Dançando com a Diferença levam a formação que tiveram no Dançando com a Diferença hoje para suas áreas profissionais. Então, trabalham dentro de diferentes áreas, não necessariamente nessa perspectiva da inclusão, mas a experiência que tiveram ali, lógico que levam. A experiência de viajar, o aspecto intercultural que você tem, a necessidade de se adaptar rapidamente
outro lugar, a outro lugar, a outras pessoas, a outra cultura. Enfim, tudo isso são coisas que somam a vida das pessoas. Então, eu acho que se essas coisas não mudam a vida das pessoas, não sei muito bem o que vai ser capaz de contribuir para essa mudança. Sem dúvida, sem dúvida. Eu só completamente. Eu acho que a arte só por si, eu costumo dizer, enquanto atriz que também sou, aqui a arte denuncia e anuncia, ou seja, a arte acrescenta qualquer coisa de valor, de visão, de uma outra forma de olhar as coisas e denuncia socialmente aquilo que não funciona, portanto, e isto é histórico. Eu acho que isto aconteceu sempre na arte em geral, este poder da arte de denunciar e de anunciar, e aqui na arte inclusiva está aplicado a um fim específico, mas não deixa de ser arte. No seu total, portanto, nós se calhar nem devíamos chamar arte inclusiva, mas simplesmente arte. Já houve uma altura em que o Henrique, lá no serviço, quando estávamos, dizíamos arte temporariamente inclusiva, exatamente porque o ideal da inclusão é que seja transitório, e que se conquista um lugar por direito que devia existir e não existe, e que ao fim de um tanto tempo, portanto, não seja preciso chamá-la inclusiva. Mas isso não acontece por milagre, que também é bom aqui. Ou seja, a formação artística é importante para todo mundo. Sim, é fruto do trabalho, de muito trabalho. É fruto do trabalho, de muito trabalho, de muita dedicação. E de talento, porque... Exatamente, e é isso, e não são todos. E o talento aqui eu acho que é um grande diferencial, se bem que é muito subjetivo, mas não são todos que vão chegar no nível de excelência. Isso não são todos que vão tocar piano no nível de excelência, não são todos que vão dançar no nível de excelência. Isso depende dos talentos, da capacidade, da dedicação da pessoa também. Mas estes processos permitem, digamos assim, a estas pessoas com necessidades especiais terem o direito é isso mesmo que eu queria ao exercício da arte. Exatamente. Podem não chegar a estas performances, mas têm o direito de experimentar, experienciar e chegar aos seus níveis. Portanto, estamos a falar aqui de níveis performativos diferentes e estamos a falar de grupos artísticos de alta performance. Portanto, tem que haver aqui um caminho nesta formação que o Henrique diz. Se eu estiver errada, diga, mas é assim, as pessoas têm uma formação e depois vão caminhando, vão subindo de graus até chegarem ao seu melhor, não é? E muitas vezes o facto de não chegarem ao seu melhor não quer dizer que fiquem pelo caminho. Claro. Tem que haver resposta para todos, porque todas as pessoas deveriam ter direito a experienciar as artes, não só nas escolas, mas depois em vários focos e em vários momentos extraescolares mesmo. A exposição que está patente no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltasar Dias é então o espelho, traz momentos de todo este percurso de 26 anos, é isso? Com recurso a fotografias? Sim, com recurso a fotografias, objetos, temos lá um bloco de imagens que é mesmo para quem tiver paciência, porque aquilo foi recolhido e acho que temos umas 6 horas de imagem. Portanto, se calhar aí é um bocadinho difícil ter uma perspectiva global, certamente que não terá momentos, mas eu acho que a relevância está mesmo no processo que se vai evidenciando. As primeiras fotografias nem existiam, nós tínhamos mais registros em vídeo e que muitas já se perderam, portanto nós fomos rebuscar imagens muito básicas daquilo que tínhamos, portanto digamos que aí até o ano 2000 são imagens um bocadinho mais perdidas. Depois começamos a evidenciar na qualidade da imagem o produto dos trabalhos e vê-se que há um outro rigor, já muitos aspectos técnicos na base que poderão ser evidenciados pelo produto da imagem. Ora, isso também são questões que estão ali fixas no papel, não dá para ver ou para vivenciar como seria uma imagem em movimento, mas penso que sim, que no todo do processo percebe-se a evolução e acabamos nos festivais, na Mostra de Arte e Inclusão Sociocultural, onde realmente se vê a riqueza e a densidade de participação, porque nós fizemos 4 festivais e uma mostra, onde houve pessoas de cá, da Madeira, a nível das escolas e instituições,
particulares, etc. E pessoas do continente, e depois pessoas do Brasil também. Portanto, tivemos aqui uma participação muito alargada a nível das várias linguagens artísticas, da dança, do teatro, das artes plásticas. Tivemos aqui pessoas que ficaram aqui com a sua marca naturalmente e que depois já cá voltaram dançando, muitas delas, e pronto, e depois o processo continuou e continua. Olhando para a exposição, Henrique Amoedo, qual o momento que destacas, digamos, eu quero ir ver a exposição, ainda não lá fui, ao Salão Nobre, o que é que dirias? Tens que ver isto. Tens que olhar atentamente para este aspecto da exposição. Eu acho que tem que ver a Beck, que é uma boneca em cadeira de rodas que está logo na entrada da exposição, vestida de noiva. Exatamente. Que é de uma produção de... É uma Barbie, não é? É uma Barbie. A Barbie, na realidade não é uma Barbie. E isso aqui é até como os conceitos vão evoluindo, né? Era muito feio você colocar uma Barbie na cadeira de rodas. Como é que você pega um ícone de beleza e põe numa cadeira de rodas? Então eles criaram uma amiga da Barbie, que é a Beck. E colocaram a Beck em cadeira de rodas e não a Barbie para não ferir esse ícone da beleza. Mas é bonita aquela boneca vestida de noiva. Esse vestido foi... Fernanda Nóbrega, uma estilista. Foi criado num dos eventos, no FACRE, acho, num festival. No 4º FACRE, sim. Eu gosto muito de ver a Beck ali. E que depois teve uma réplica viva. Acho que a Tânia vestiu-se de noiva, não é? Sim, no evento, exatamente. Esse é o momento. E a Esther? Eu acho que sim, que acho que esse seria um momento alto. Eu depois iria também ao ano 2003, que foi o ano europeu da pessoa com deficiência, em que houve ali uma participação múltipla. Houve muitos eventos na altura, e que temos lá muito material gráfico que foi pensado e que tem frases importantes, com mensagens importantes. O Henrique teve uma grande participação nisso. Aliás, a vinda do Henrique ajudou-nos imenso a apurar essas questões, as gráficas, as técnicas e as participativas e dos convidados. Ele teve um grande papel nisso. O Maurício também, o Maurício Marques. Portanto, o Maurício Marques. Maurício Freitas, desculpem. São muitos Maurícios. Foram duas grandes mais-valias. Trabalhamos nesse. Foi bastante trabalhoso, mas apuramos muito essa comunicação. Esse ano foi particularmente rico, mas depois continuou. Depois nós começamos, por exemplo, a abrir as cerimónias do próprio desporto, jogos especiais, com momentos de dança, com momentos de teatro, desde o Fórum Machi, quando estreamos o Apaixonado, da dança inclusiva, em 2006, creio eu, se não me engano. Sim. Exato. Depois há muitos momentos. 2006. Em 2003 fizemos a Menina do Mar, que também foi no Centro das Artes. Portanto, digamos que nós depois fomos alargando esta qualidade da apresentação e os nossos programas culturais foram ganhando outra dimensão. Foram apurando, exatamente. Eu poria aí em destaque, mas eu acho que a partir do ano 2001 até o 2000 até o fim, vamos dizer, começa-se a perceber ali uma outra oferta cultural, e que acho que era importante as pessoas fazerem a sua observação. Fazer uma visita. Henrique. 2003 é um ano mesmo emblemático, como a Esther disse, e ontem na abertura a gente levou um número que é o Menina da Lua. Ou seja, o Menina da Lua surgiu em 2003 e é um número emblemático do Dançando com Diferença. Eu já dancei o Menino da Lua inúmeras vezes, já não sou eu que danço. Quem dança agora é o Telmo, o Telmo Ferreira, que é bailarino e atualmente também é o presidente da associação, e dança com a Bárbara Matos. Então, é muito engraçado você olhar para trás e ver com tantos anos essa obra ainda continua a ser feita, me marcou mesmo. E foi muito engraçado ver ontem o Menino da Lua no teatro, na abertura da exposição. Tem também muito carinho, e ali há umas fotos do Telmo e da Bárbara lá em 2003. Olhar para... Haverá visitas guiadas? Haverá visitas guiadas, eu costumo dizer, para as escolas e instituições, porque nós tentamos fazer ali um folheto gráfico também traduzido em inglês, mas depois, dada a quantidade de informação, não conseguimos traduzir o todo da informação. De qualquer modo, as visitas guiadas aparecem aqui ligadas a instituições e escolas às terças e quintas-feiras, mediante marcação. Eu farei, digamos que a visita
tentando criar as histórias que envolvem cada um daqueles blocos, porque há muitas histórias por trás que nós podemos contar e curiosidades, e acho que de facto é importante haver este complemento. Eu diria também que depois temos ali uma parte de artes plásticas evidenciada, temos lá uns cubos que pertenceram a uma exposição de 2010, que nós chamamos de arte de rua, e que, pronto, são 2 cubos que lá estão, mas depois a arte de rua replicou também no mural da Praia de Machico e na Zona Velha, portanto temos ali 2 painéis murais. Foi um conceito que gostávamos de ter explorado mais, mas pronto, ficou ali. Naturalmente que este é um momento de transição para a arte inclusiva na Madeira. Esther, pode antecipar o que é que se poderá viver no futuro? Sei que perderam alunos porque deixaram de ter a possibilidade de integrar alunos dos CAUs, que passaram para a Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais. Estão neste momento na Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia. O que é que se pode antecipar? Que se pode antecipar, pelo que me é dito, e eu já colaborei num parecer sobre isso, há um grande foco por redimensionar a arte inclusiva nas escolas. Isso é o que está previsto. Portanto, criarmos aqui uma dinâmica nas escolas que permita criar projetos com os alunos com necessidades educativas especiais, nas escolas de referência, nas unidades especializadas, sendo que isto pode ir a todos os graus de ensino, até à formação profissional, do ensino universitário. Portanto, é um campo em aberto. O que nós temos que perceber é como é que entram aqui os grupos artísticos, as pessoas da comunidade. Seria uma pena deixá-los cair. Será uma pena nós perdermos os nossos grupos artísticos, nomeadamente a nossa orquestra, que foi pioneira nestas coisas, e pronto, à partida neste momento não há garantias de que ela continue, mas eu tenho esperança de que as coisas se venham a organizar, no fundo de redimensionarmos esta orquestra, mesmo que seja com público escolar. Muito poucos segundos, Henrique Amoedo, para fechar. Estás na expectativa, e isto colocando de lado o grupo Dançando com a Diferença, como é que olhas para este processo de mudança? Eu acho que as mudanças sempre são benéficas, elas precisam ser pensadas, e a gente precisa ter norte, precisa saber para onde se vai. Eu acho que se isso for claro, elas são benéficas e é para crescer. Henrique Amoedo, Esther Vieira, muito obrigada pela participação nesta emissão. Fica esse convite, vá até o Salão Nobre do Teatro Municipal Baltasar Dias ver esta exposição, retratos de um percurso de 26 anos, arteinclusiva.com. Muito bom dia.